Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Compartilhar com a igreja um versículo aqui no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, e eis aqui a minha vida, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, te peço nessa noite. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor, para a glória do teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os samaritanos eram uma mistura de gente em sua origem pagã, na grande maioria. Quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte, levados a cativo pela Síria, no ano de 721 a.C., o rei da Síria ordenou que trouxessem para habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos sacerdotes, povos de Babel, Cuta, Arvã, Ramate, Sefarvim. E eles habitaram ali e tomaram aquelas cidades por herança. Glória a Deus, aleluia. Quando o Deus de Israel, através do rei Sírio, liberta do cativeiro os judeus, para eles voltarem e reconstruir os templos e os muros de Jerusalém, que estavam em total miséria e destruição, encontraram ali os samaritanos, que se opuseram aos judeus e começaram ali uma guerra entre judeus e samaritanos. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus por vários motivos. Primeiro, quando os judeus estavam no cativeiro, os samaritanos tinham uma certa liderança naquela região. E quando os judeus são libertados do cativeiro, e eles chegam e começam a sacrificar e a adorar ao único Deus, que é o Deus de Israel, e toda aquela atenção que eram dos samaritanos voltam-se para os judeus. E os samaritanos passam a invejá-los. Isso me lembra do rei Saul, né? E de Davi. A Bíblia fala que Davi, ele era o menor da casa, ele era um servo humilde, e a Bíblia relata que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi ele se dispõe a lutar contra Golias, né, ele se torna amigo de Saul. E o rei, ali aliado, ouve Davi, convida Davi para a guerra, e Davi começa a batalhar no reino de Israel, e ele começa a guerrear e ganhar muitas batalhas. E o seu nome começa a ser um nome de destaque. Davi começa a aparecer mais que o rei Saul. E uma certa feita, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, as mulheres de Saul vêm dançando e falando poesias na frente do rei. E quando elas falam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então
Saul se indignou muito aquela palavra e pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi como inimigo. Então, queridos, nessa noite, o que eu venho trazer à igreja é a respeito destas coisas, porque nos dias atuais não está sendo difícil, não está sendo diferente. Nos dias atuais está sendo semelhante com aqueles dias entre os samaritanos e os judeus, entre Davi e Saul e quantas outras pessoas, né? Nos dias atuais, nós podemos ver a disputa nas igrejas. O obreiro, às vezes ele quer aparecer mais do que o outro, o membro quer chamar mais a atenção, e até mesmo as igrejas, ao invés de dar as mãos uns para ajudar os outros, começa-se uma guerra, né? A Bíblia vai dizer que quando foi para construir ali o templo em Jerusalém, os samaritanos até ofereceram ajuda aos judeus, mas a ajuda, ela não era verdadeira. Era a forma como que eles tinham de se infiltrar no meio dos judeus para impedir que aquela obra fosse à frente. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que quando Deus ele está no negócio, não há quem impeça o crescimento da obra. E o que nós podemos aprender com Jesus nesse texto de João 4? Jesus vai nos falar que por volta do meio-dia, ele passa ali naquele poço, né? Ele fica sentado ali naquele poço. Eu fico imaginando que Jesus ele senta ali só esperando o horário daquela mulher ir tirar a água para ela beber. E ele dá um jeito de fazer com que os seus discípulos, que poderiam questionar um judeu falando com um samaritano, fosse buscar comida, né? E fica ali só Jesus e aquela mulher. E ele começa a pedir a ela água. E ela começa a questioná-lo. Ela começa a dizer: como, pois, sendo tu judeu, vem falar a mim, que sou samaritana? Né? Como, sendo tu um homem judeu, vem falar com uma mulher? Mas o Senhor, ele é um Deus que quebra protocolos, ele é um Deus que muda situações, ele é um Deus que nos ensina o amor acima de tudo, porque Jesus ele tinha um propósito na vida daquela mulher, um propósito na vida daquela cidade, que era o propósito de salvação. Porque a minha Bíblia vai dizer lá no livro de João 3,17, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho único, não para que ele condenasse o mundo, mas para que ele pudesse salvar o mundo. Então Jesus, ele nos ensina, nessa passagem de João 4, que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos dar as mãos, porque o céu, ele é tomado à força, né? Nós devemos abraçar ao outro, e não um ficar guerreando com o outro, né? Um ficar disputando com o outro. Nós temos que aprender, amados, nessa noite, que Jesus ele está bem perto para voltar e buscar a tua igreja. E se a igreja estiver uma disputando com outra, a igreja sou eu e você. Isso aqui são apenas um templo, as 4 paredes, mas a igreja sou eu e a igreja é você. E nós temos que um pegar na mão do outro, que um ajudar o outro, que um, né, sustentar o outro até o dia que Jesus voltar. E aí assim nós podermos subirmos juntos para a glória, né? Porque eu costumo dizer, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para algum irmão, sempre que eu tenho a oportunidade de evangelizar, eu costumo dizer que no céu não tem diferença, né? Deus ele não vai colocar placas de separação lá no céu. Nós vamos ser um só corpo, verdadeiramente como Cristo nos ensina a ser só corpo. Nós vamos ser uma só igreja. Não vai haver separação no céu
de placas de igreja. Não vai haver separação no céu de obreiro fulano, de obreiro ciclano, né? Porque nós, muitas das vezes, né, queremos ficar disputando cargo, disputando aparecer, um ser melhor, quem prega melhor, quem faz melhor, quem age de melhor forma para aparecer. Mas no céu nós somos todos iguais. E Jesus, ele nos ensina isso nessa passagem da mulher samaritana. E também em toda a Bíblia, Jesus, ele vai nos ensinar, quando a Bíblia vai dizer que descia um homem de Jericó para Jerusalém, e ele pega aquele homem e ele ata suas feridas, cura, derrama azeite, derrama vinho. E Jesus, ele está sempre nos ensinando a respeito do amor, a respeito do perdão, a respeito de nós ajudarmos uns aos outros. E eu gravei comigo um certo louvor que eu ouvia sempre louvar quando eu era criança. Eu passava em frente às igrejas e eu prestava bastante atenção. E eu sempre dizia, um dia eu vou ser crente, que nem aquelas mulheres. Um dia eu vou servir a Deus que nem aqueles homens. E eu gravava sempre aqueles louvores. E um louvor que muito me chamava a atenção era um que dizia assim: não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu está, se o teu coração é igual ao meu, dê-me a mão e meu irmão será. E é assim que nós devemos ser, irmãos um do outro, dar a mão para o outro, aquele que está caído, nós devemos dar a mão para levantar, aquele que está fraco, nós devemos orar junto para fortalecer. Se a igreja do meu irmão está precisando de socorro, eu tenho que me dispor a ajudar, porque foi para isso que Cristo nos chamou, para que nós venhamos nos arraigar um só no corpo dele, e um fortalecer o outro, e um sustentar o outro, e um ajudar ao outro nessa noite. Não importando qual que é a placa da igreja, qual que é a denominação, se é a igreja do setor sul, se é a igreja do setor leste, se é a igreja do bairro Imigrante, do bairro Mutirão. O importante é que nós somos uma igreja e que nós devemos estar sempre, irmãos, unidos até a volta de Jesus, em favor de ganhar almas, cumprir o ID do Senhor e fazer assim com que o nome de Jesus seja glorificado. Porque quando Jesus voltar, importa que nós ouvimos dele: bem-vindos, bendito do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. E que Jesus, ele possa estar nos sustentando e nos fortalecendo, para que no dia que ele voltar, ele não venha fazer conosco da mesma forma como que ele achou, né, em Nabucodonosor, naqueles reis da Babilônia, a qual fazia as coisas de qualquer forma, que Deus, ele fala para ele: pesado fostes e achado em falta. Mas que Deus, ele possa nos encontrar na posição que ele nos quer, na posição de servos, na posição de vaso, na posição de adoradores, irmãos. Porque nós fomos chamados para adorar ao Senhor e juntos, né? Um dia o pastor Roberto, louvando aqui, ele falou algo de tão interessante, que ele diz assim: que me perdoe os cantores da terra, mas o coral mais lindo que eu já vi é a igreja unida louvando ao Senhor. Então a coisa mais linda que existe é a igreja unida adorando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, engrandecendo ao Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para a glória do seu nome, para o seu louvor. Então, amados, esta é a palavra que eu deixo nessa noite para cada um, que nós possamos ser uma igreja unida, que nós possamos nos colocar na posição que o Senhor quer, que é a posição de adoradores, de servo, de pessoas que ajudam um ao outro, de membros de um só corpo, galhos de uma mesma árvore. E essa árvore é Jesus, o corpo da igreja é o Senhor, e nós somos os seus membros. Amém? Essa é a palavra que eu deixo nessa noite, e eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém?